Diga glória a Deus. Eu fui muito abençoado, apesar de ter pego o finalzinho, então estava preso num engarrafamento ali no Maracanã, mas graças a Deus consegui chegar a tempo. Mas se soubesse que meu pastor Walter estaria aqui, teria delegado essa nobre função. Muito feliz de ver cada irmão aqui, cada irmã aqui reunida. Então vamos louvar a Deus, amém? Não apenas agora com cânticos, mas na palavra, no verbo, no logos, que é o Senhor Jesus. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira ou segunda vez? Levanta assim a sua mão, bem alto. Estamos em família? Então cumprimente o irmão que está ao seu lado, cumprimente a irmã que está ao seu lado. Diga como ele está cheiroso, pela fé, gente. Pela fé, creia no mundo sobrenatural nesta hora. Amém? Diga quão bom é vê-lo neste lugar. Cumprimente, dá uma ombrada, um aperto de mão, um peteleco na orelha, um carinho de irmão. Irmãos são assim, né? Irmãos brigam, depois fazem as pazes, mas o importante é que sempre estão juntos. Assim a igreja, assim somos nós. Meus queridos, nós encerramos essa série de mensagens no caminho de Emaús. Então essa mensagem foi encerrada, mas eu quero dar uma continuidade nessa temática. Quero continuar a leitura, apesar de ter esgotado o texto, mas eu quero continuar um pouquinho em outros detalhes que a palavra de Deus chamou a minha atenção. Amém, meus amados? Glória a Deus. Você está feliz com Deus? Amém. Você foi abençoado já nesta noite? Eu também já fui, mas nós queremos mais, amém? Então abra as vossas Bíblias, por gentileza, no Evangelho de Cristo, segundo Lucas capítulo 24, versículo de número 49, sempre foi o versículo de abertura desta temática, mas eu quero continuar nesse preâmbulo, nessa introdução dessa mensagem. Eu quero continuar com esse versículo, Lucas capítulo 24, versículo 49. Quem achou, por gentileza e em podendo, coloque-se de pé. Amém. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós o louvamos, meu Pai. Obrigado pela tua palavra que foi lida pela primeira vez neste lugar. Deus, obrigado pela liberdade que é em ti, meu Pai. Obrigado, Senhor, continua a falar conosco, meu Pai. No poder que é no teu nome, Deus, no poder que havia em estar em Jerusalém, no mistério que é não largarmos, ou melhor, não recuarmos diante dos problemas, no mistério que há, meu Pai, em meias lutas, que tu nos renova, que tu nos forja, que nos engrandece, que nos prepara, que nos prova para sermos aprovados. Deus, não queremos sair de Jerusalém, queremos, meu Pai, em Jerusalém sermos exaltados. E se assim for da tua vontade, ao sair de Jerusalém, sim, para outros lugares, mas de cabeça em pé, Deus. Cabeça, Deus, alta, sabedor de que tu és um Deus que nos tirou dali. Deus, mas não saímos enquanto tu não nos tira. Enquanto tu tens algo para nós ali, Deus, permaneceremos. Deus, então fala com cada irmão, cada irmã, porque seria em Jerusalém que o teu povo, os discípulos, seriam revestidos de poder. Não era fora de Jerusalém, não era se escondendo dos problemas, não era fugindo das adversidades, não. Era em Jerusalém, em meias lutas, que Deus derrama poder. Por isso nós o exaltamos, meu Pai, nesta noite. E fala conosco e usa-me. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar. Queridos, passamos, se eu não me engano, 3 ou 4 quartas-feiras pregando sobre essa temática, no caminho de Emaús, uma passagem riquíssima, uma passagem que nós poderíamos ficar mais dias ainda pregando sobre ela, mas é uma mensagem que traz um entendimento espiritual profundo sobre a nossa caminhada com Deus. Esse no caminho Emaús pode ser traduzido com a minha caminhada com Deus nesta terra. E certamente muitos quilômetros andaremos, uns mais, outros menos. Eu não sei quanto tempo você ficará nessa terra, não sei se será mais do que o meu tempo ou menos que o meu tempo, mas que o nosso tempo seja profícuo, amém? Que o nosso tempo seja valoroso diante de Deus. E assim como aqueles 2 discípulos, só trazendo
uma retrospectiva sobre as pregações anteriores. 2 discípulos, um era Cleopas, o nome nós sabemos, mas do outro a Bíblia não relata. Mas esses 2 discípulos fogem de Jerusalém, vão para Emaús, que estava a cerca de 12 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam fugindo de tudo que estava acontecendo em Jerusalém. Jerusalém, naquele momento, Cristo havia morrido. Ali já era o domingo nesse momento, ou seja, 3 dias já havia se passado da morte de Cristo. A perseguição aos apóstolos era muito intensa. Os apóstolos estavam no cenáculo presos, ninguém abria a porta, com medo, com receio de quem chegaria ali. Os algozes, os romanos chegariam, estavam procurando principalmente os apóstolos, e todos aqueles que seguiam Cristo estavam sendo perseguidos à morte. Ou seja, estar em Jerusalém não era o local aprazível, não era o lugar desejável por ninguém que professasse a sua fé em Cristo Jesus. E assim como esses 2, assim como os 11, estavam presos, ou melhor, refugiados naquele cenáculo, outros foram para outros lugares, outros fugiram, como esses 2, Cleopas e outro, que nós não sabemos, que a Bíblia não menciona o nome, mas eles estavam indo para Emaús. E Jesus se apresenta ao lado desses 2, Jesus caminha, vamos colocar aí, quase 12 quilômetros, Jesus caminha com aqueles 2, e aqueles 2 homens não conseguem entender de uma forma imediata que Cristo estava ali, e eu procurei reforçar e massificar isso na mente da igreja, que é algo normal, porque Cristo estava com o corpo glorificado. Maria Madalena, quando o vê pela primeira vez no sepulcro, ela o confunde com o jardineiro, ou seja, só quando Jesus fala para Maria Madalena, sou eu, aí Maria Madalena começa a esboçar, és tu, Rabone. Então ela começa a reconhecer Jesus, mas o corpo glorificado, obviamente, não trazia a imagem perfeita do corpo natural que Cristo tinha. Então era algo normal, até um certo momento, não identificar de imediato quem estava ali. Então assim, nós entendemos até uma certa normalidade naqueles 2 discípulos, andando em Emaús e não conseguindo reconhecer a priori que era Cristo. Nós batemos muito nessa tecla, pregamos muito sobre isso, que assim, queridos, quando eu tenho uma expectativa de encontrar Deus, como aqueles discípulos tinham, ou melhor, os apóstolos, todos aqueles que andavam com Cristo, Cristo por muitas vezes pregaram, olha, ao 3º dia, eu ressuscitarei. Se essa mensagem está no meu coração, se essa mensagem está na minha mente, queridos, eu começo a enxergar Jesus em tudo quanto é lugar. Quando nós temos uma vida com Deus, os detalhes é Cristo. Não apenas as coisas grandes, mas a nosso caminhar com Deus, um simples livramento, Deus estava comigo. A nossa expectativa é tão grande que Cristo está em nós, que nós reconhecemos Ele em todos os nossos caminhos. E aí eu começo a desconfiar, e a Bíblia diz realmente a incredulidade que havia naqueles 2 homens. Porque com toda a expectativa que eles deveriam ter de Cristo ressuscitando, nem assim eles conseguem desconfiar daquele homem que andava e pregava o caminho inteiro falando do que acontecera em Jerusalém. Até o momento que acontece um fato inusitado, Jesus entra na casa daqueles 2 e ao partir do pão, os olhos daqueles 2 homens espirituais se abrem e eles se reconhecem que Jesus estava ali. No partir do pão era algo que Jesus fazia constantemente com os seus discípulos. Ou seja, as nossas experiências com Deus, queridos, nos levam a lugares maiores, mais altos. Quando eu estou mal, eu trago à memória quem é Deus na minha vida, o que Deus já fez na minha vida, e eu sei que Ele fará mais ainda. A primeira coisa que veio na mente daqueles 2, quando Jesus partiu o pão, opa, eu conheço isso. Eu sei quem faz assim. Eu sei quem age assim. Eu sei quem anda desta forma. Eu sei quem fala desta maneira. E se você está ligado com Deus, se você é um homem ou uma mulher de Deus, nos detalhes você fala, olha, já vi Deus agindo assim. Já vi Deus curar isso. Já vi Deus profetizar algo sobre isso. Já vi Deus abrir porta como essa. Vai abrir para mim também, em nome de Jesus. A mim, eu consigo enxergar Deus nos detalhes do que Deus fez com outros e comigo. Assim é o partir do pão. É a experiência, é aquilo que eu já vivi, é aquilo que eu já presenciei. Meus amados, experiências com Deus é a base da vida cristã. Se eu não tenho experiências com Deus,
eu não sou cristão, não sei quem é Deus. O que me faz estar de pé aqui hoje são as experiências que eu tenho com Deus. O que me faz estar de pé aqui hoje, o que o faz estar de pé aqui hoje, não se assuste que eu vou falar, ok? Não é a Bíblia. Meu Deus, não me taquem pedra porque eu continuarei a falar, ok? Mas a letra mata, o espírito vivifica. A letra por si só, queridos, olha, tem pessoas que decoram e sabem a Bíblia toda, mas não tem experiências com Deus. E tem outros, queridos, com suas limitações, sejam elas intelectuais, sejam elas educacionais, mas leem e creem. E Deus fala, e Deus age, e Deus faz milagres. Experiência com Deus é tudo em nossas vidas. Querido, se você ler os 4 evangelhos e crer, se você ler um evangelho e crer em Cristo, olha, Cristo vai fazer muito na sua vida. Amém? Não deixe de ler toda a Bíblia, mas saiba que, por vezes, ganhamos muito mais crendo naquele pouco do que não crendo em nada, mas sabendo muita coisa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aqueles discípulos, aqueles 2, conheciam e tinham experiências com Deus. Quando Jesus parte o pão, eu já vi algo semelhante. Quem parte desta forma, eu não sei a forma como Cristo partiu o pão, né? Então, mas são detalhes que ficam em nossos corações. E eu creio, e aí é um entendimento meu, quando Jesus partiu o pão daquela forma que só ele partia, aqueles 2 pararam tudo. É o Mestre. Ele ressuscitou. Ele aqui está. Ele vive e reina para todos sempre. Amém, igreja? Glória a Deus. Assim é a nossa vida com Deus. Mas olha o que diz a Bíblia. Versículo de número 34. Versículo de número 34 é o único texto que eu não li nas mensagens anteriores. Mas olha o que diz versículo 34, que é a continuidade daqueles 2 discípulos de Emaús. 34. Os quais diziam, vamos até o 33 para um melhor entendimento, diz assim. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Queridos, na mesma hora que aqueles discípulos vê Jesus partindo o pão, eles entendem que Cristo está ali, e a primeira coisa que eles fazem é voltar para Jerusalém, onde o clima não era bom, onde as dificuldades eram enormes, mas eles sabiam que Deus estava ali. Deus nos faz voltar para lugares que naturalmente eu não iria. Isso é Deus. Tudo é por Ele, por meio dEle e para Ele, amém? Se fosse pela tua justiça, tu não irias. Se fosse pela tua vontade, tu não estarias ali. Tu não falarias com aquele ou com aquela. Mas Deus nos leva normalmente a lugares que não desejávamos estar ou com pessoas que não gostaríamos de falar. Isso assim Deus faz. Amém, igreja? Glória a Deus. E assim aqueles 2 discípulos voltam para Jerusalém, num lugar onde eles não gostariam de estar, de um lugar onde eles fugiram, mas ali Deus estava. Se Deus está, queridos, é o melhor lugar para estarmos. Se Deus está ali, ali estarei. Por mais que eu sofra, por mais que eu sofra dano, por mais que eu pense em retroceder, mas se Deus está ali, Ele vai me honrar ali, Ele vai me exaltar ali, Ele vai abrir a porta ali, Ele vai fazer um milagre ali. Glória a Deus. Ele é aquele que partiu o pão. Se você tem experiência com Deus, a porta que um dia Ele abriu, Ele abrirá outra igual ou melhor. Tenha certeza disso. Amém? Mas tem que voltar para Jerusalém. Tem que enfrentar os problemas. Tem que olhar olho no olho. Amém, meus amados? Aí o versículo 34 diz, quando eles voltam a Jerusalém, olha o 34, os quais diziam, os discípulos, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. 35, então os 2 contaram o que lhes aconteceram no caminho, e como fora por eles reconhecido no partido. Simples, né, gente? Aí a Bíblia diz que no decorrer, no caminhar desses 12 quilômetros, quando Jesus pregava a palavra, os 2 discípulos falaram, olha, por acaso, porventura, quando ele falava das Escrituras, expunha as Escrituras, teu coração ardia? É, o meu coração ardia. É, o meu também ardia.
Meus amados, isso traz um entendimento lindo para todos nós. O que nos faz arder no coração, aquele que tem experiência com Deus, é Bíblia, é palavra. Isso tem que arder o meu coração, tem que encher o meu coração de fé. Muito mais do que louvores, muito mais do que profecias, muito mais do que milagres. A palavra pregada tem que arder o meu coração. Eu falei no início dessas pregações todas, por que Jesus não parou aqueles dois discípulos logo no primeiro, no segundo quilômetro? Por que Jesus não falou, sou eu que estou aqui? Volta para Jerusalém. Por que Jesus não deu uma gravata em um e outro e levou a força? Silar é o melhor lugar. É porque Deus tinha que tratar algo com aqueles dois. Deus tinha que trazer experiências espirituais com aqueles dois homens. E assim é a nossa caminhada com Deus. Até Jesus nos chamar, até um dia morarmos com Ele, estamos no caminho para... estamos no caminho, e nesse caminho, queridos, por vezes, várias vezes, Jesus fala e arde o nosso coração a sua palavra, para sempre estarmos no prumo, aonde Ele quer, andando na presença dEle. Amém, igreja? Agora os dois voltam para Jerusalém, chegam no cenáculo, aquela sala, cenáculo quer dizer lugar superior, segundo andar de uma casa, lugar alto, e eles chegam naquele lugar, e eles encontram os 11 discípulos, e outros, a Bíblia diz que 11 discípulos, e outros ali estavam. Olha que lindo, queridos, quantas coisas Deus opera. Esses outros, aqui além dos 11, lembre que Judas já havia se suicidado, mas dentre esses outros, alguns nomes eu tenho certeza que estavam ali, até porque vão ser mencionados logo em Atos capítulo 1. Por exemplo, Tiago, irmão de sangue de Jesus. Enquanto Jesus estava nesta terra, caminhando, pregando a palavra, Tiago foi um dos que mais rebateu Jesus. Na família de carne, sanguínea de Jesus, queridos, só a mãe o seguia. Seus irmãos e irmãs viraram as costas para Jesus. Por isso que Jesus fala, não há profeta sem honra, senão na sua própria casa. Jesus não tinha honra na sua casa. Com todos os milagres, com todos os anúncios que ele trazia, não era reconhecido dentro de casa. Mas em meio a Jerusalém, em meio àquele turbilhão, o maior milagre que pode acontecer na minha vida, na sua vida, em nossas vidas, que é, eu e minha casa serviremos ao... O maior milagre que pode acontecer. Estava sendo operado ali, porque entre esses outros, estava estava Tiago, irmão de sangue, estava Judas, irmão de sangue também de Jesus, estavam as irmãs de Jesus, todos, a partir de um evento tão drástico como esse, começam a seguir Cristo. Queridos, eventos turbulentos, eventos extraordinários, eventos que mexem com a nossa estrutura, saiba que Deus está contigo, amém? Em nome de Jesus. Se você está num turbilhão de adversidade, de problemas, de dilemas, Jesus está contigo, amém? Talvez seja a tua Jerusalém. Mas ali chegam os discípulos, ali chegam os dois no cenáculo, e olha que diz versículo de número 36. Falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio. Queridos, deve ser algo extraordinário, né? Porque, o que eles estavam falando? Eles estavam falando que, lembra que eu falei antes? Os dois discípulos falaram, encontramos Jesus no caminho. Outros falaram, parece que ele ressuscitou um mês para outro. Enquanto eles falavam, Jesus entra. Jesus chega. Lembre-se, Jesus está com o corpo glorificado, não está preso a espaço, a tempo, a físico, nada detinha Jesus. Ele estava com o corpo glorificado, ele podia passar por entre uma parede, ele poderia dar um pulo de uma nação para outra. Jesus estava com o corpo glorificado e nada o detinha. Amém, meus amados? Glória a Deus. E ele entra no meio daquele cenáculo onde ninguém podia entrar, as portas fechadas. Jesus entra ali, e olha o que diz a Bíblia. E Jesus fala, finalzinho do versículo 36. Paz seja... Que paz, né, queridos? Que paz. Não havia paz alguma ali. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eram muitas lutas e muita tristeza, muitas dúvidas, muita incredulidade. E Jesus chega, paz seja... Só Cristo traz paz em nossos dilemas.
E lembre-se, quando Jesus fala, paz seja convosco, não é que acabaram os problemas. Pode abrir a porta e sair tranquilo, não. Foram 40 dias e 40 noites de muita luta. Mas a paz estava ali. Seja a paz de Cristo, o árbitro do vosso coração. Amém? O que vai arbitrar, a minha decisão, não vem da paz do mundo, não vem da ausência de problemas, vem da paz de Cristo. Se eu estou em paz com Cristo, queridos, as suas decisões são maravilhosas. Agora, se você não está em paz com Cristo, suas decisões são temerosas. Você já se sentiu assim? Estou em erro. Pede perdão logo, querido. Porque geralmente, normalmente, suas decisões não serão as melhores. Seja a paz de Cristo o árbitro do seu coração. Amém? E a primeira coisa que Jesus fala, paz seja convosco. E olha o que diz os discípulos, 37. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam, estavam vendo queridos, assustados, atemorizados, Jesus aparecendo para eles, e mesmo assim eles não criam, mesmo assim estavam incrédulos. Por quê? Temerosos, surpresos e atemorizados. Não acreditavam que Cristo estava ali, não acreditavam que Cristo tinha chegado ali. Ou seja, o que é surpresa, queridos? O que o toma de surpresa? É quando você não espera algo, ok? Quando eu não espero algo, tudo aquilo que vem é uma surpresa para mim. E, meus amados, eu não quero ser assim, eu quero ter expectativas com Deus, amém? Eu quero crer que Deus vai fazer, eu quero que Deus vai falar, eu creio que Deus vai fazer milagres. Eu não posso ser tomado desta forma, como se eu não fosse um homem, uma mulher de Deus que crê em milagres. Mas a surpresa, o ser tomado por surpresa e eles estarem atemorizados, é o que fazia com que eles não conseguissem olhar que Jesus estava ali. E assim, parece que somos tomados às vezes por surpresa com algo acontecer e, meu Deus, Jesus faz isso. Amém, igreja? Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva, Jesus transforma vidas. Amém? Isso não é uma surpresa para nós, mas para aqueles que não estão firmes, certamente passa algo assim, meu Deus, mas eles, tomados por surpresa, atemorizados, queridos, é um binômio que não nos leva a Deus. Não nos leva a Deus. Não termos expectativas sobre Ele e andarmos com medo. Isso não faz Deus agir em nossas vidas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. 38. Mas Ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso... É óbvio, né, queridos? Imagina Cristo ali e mesmo assim havia dúvidas. Vocês conseguem imaginar isso? Cristo ali e mesmo assim havia dúvidas. Vocês conseguem imaginar isso? Eu tenho certeza que sim. Porque eu tenho dúvidas e você também tem. Todos nós temos. E Cristo está em nós. E Cristo chega ali e ele consegue enxergar que no coração daqueles homens, todos que estavam ali, havia dúvida. Incredulidade. Estavam duvidando que Cristo havia ressuscitado e era Ele que estava ali. Por mais que outros já tivessem falado que Cristo ressuscitara, por mais que Cristo tivesse aparecido ali no meio do cenáculo, atravessado uma parede, mas ainda havia dúvida. Quem está entendendo, diga amém. Queridos, nossa caminhada com Deus não é diferente. Passamos por uma, vencemos outra, mas por vezes a dúvida vem novamente em nossos corações e começamos a duvidar realmente do que Deus tem para nós. Olha que diz versículo 39. Vendo a dúvida, olha o que Jesus diz. Vede as minhas mãos e os meus, que sou eu, para aqui, queridos. Não era só Tomé que não tinha fé. Amém? A primeira coisa que Jesus faz, quando aparece para os 11, é falar a mesma coisa que tinha falado para Tomé. Ou seja, Tomé por vezes é colocado de uma forma injusta como um homem que, como é que fala? Tem que ver antes para crer, né? Tem que ver antes para crer. Tomé.
A mesma coisa os 11 eram. As mesmas palavras, olha aqui a minha mão está furada. Olha os meus pés, estão furados. Sou eu. Queridos, mesmo assim, a dúvida, que é uma dúvida que salta aos nossos olhos, que é uma dúvida que não é uma dúvida natural, é uma dúvida espiritual, parece realmente uma cegueira espiritual, que penetra no coração, não é uma dúvida normal, é uma dúvida espiritual, que a pessoa não consegue entender que Deus é com ele. Jesus fala, olha as minhas mãos, olha os meus pés, e mesmo assim, pairava ainda a dúvida sobre os discípulos. Mesmo ele se apresentando, mesmo Deus fazendo milagres em nossas vidas, quantas pessoas você não conhece? Onde Deus transformou e do dia para o outro a pessoa abandona Deus. E você fala, como? Eles viram o furo nas mãos e nos pés e se ausentaram de Deus, deram as costas para Deus. Até quando? Amém ou não amém, meus amados? E o 39 continua. Veja as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai. Para aqui, meus amados. Jesus está quase implorando. Está quase implorando para os seus. Apalpai-me. Olha, verificai. Apalpai-me. Sou eu mesmo. Quase implorando para que os seus discípulos pudessem identificá-lo. Queridos, será que nos dias de hoje, Jesus implora para que o identifiquemos? Eu tenho certeza disso, meus amados. Eu tenho certeza. Tantas vezes que nós andamos, uma luta, outra luta, e na mesma hora não consigo identificar que Jesus está aqui, na mesma hora não consigo entender que Deus está operando, fazendo algo na minha vida. E Jesus insistindo, olha, sou eu. Apalpai-me, chegai-vos. Mas mesmo assim, dia após dia, com toda a experiência que eu tenho, com toda a experiência que você tem com Deus, as lutas começam a vir sobre ti, e você começa a cair igualzinho Tomé e esses 11 discípulos estavam caindo, duvidando da presença de Deus, Jesus implorando. E Cristo é maravilhoso, né, meus amados? Ele não desiste de nós. É a razão de não sermos consumidos. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, senão nós estaríamos consumidos. A insistência de Cristo por nós é maravilhosa. É por isso que estamos de pé, porque Ele insiste. Verificai, palpai-me. Mas mesmo assim, nada. E a Bíblia continua. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos. Como vedes que eu... É como se Jesus estivesse falando assim, olha, quer que eu desenhe? Vou desenhar para vocês, porque não está dando, olha, apalpai-me. Olha o furo na mão, nos pés, verificai. Não, olha, porque o espírito, animalzinhos, estou falando para mim, tá, gente, por favor. O espírito não tem osso, não tem carne. Peraí, eu vou desenhar, para vocês entenderem. Meus amados, isso é para mim, é para você. Deus tem que desenhar para nós. Por vezes somos muito ignorantes, muito lerdos. E muito tapados. E não conseguimos entender que Deus está ali. Aí ficamos batendo de cabeça para um lado e para o outro. E Jesus fala, olha, queridos, amadinhos do meu coração. Queridos, prestem atenção. Quando é muito amor assim, é porque... Mas é interessante, porque Jesus fala, espírito não tem osso nem carne, como vedes que eu tenho. E eu tenho osso. Meus amados, é interessante isso, porque precisamos também. Deus é muito bom. Deus insiste tanto com cada um de nós. Deus não desiste das nossas vidas. E Ele continua falando, se explicando, insistindo, se apresentando. Olha, eu tenho osso, eu tenho carne, eu não sou espírito, sou eu que falo convosco. Amém, igreja, glória a Deus. Esse que está contigo, esse que vive em você, é esse que age na sua vida, esse que fala ao seu coração nesta noite, amém? Em nome de Jesus. Às vezes estamos temerosos se Deus está conosco ou não, se Deus lhe pedimos sinais, e Jesus ali ao nosso lado, dando sinais, falando aos nossos corações, e parece que não entendemos, não refletimos, e Deus não desiste
de nós. Amém, igreja? Glória a Deus. Senhor, pode desenhar para mim, que eu não tenho problema nenhum com isso. Pode desenhar bastante. Sou lerdo, não consigo entender. Senhor, desenha, por favor. Amém, igreja? Glória a Deus. Versículo 40. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os... Está difícil, hein, gente? Está complicada a situação. Está quase se chamando aqui psiquiatra, psicólogo, para a gente internar todo mundo. A igreja é um hospital. Só entra aqui quem está doente. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu estou doente, você está doente, somos doentes. Necessitamos de médico. Necessitamos de um médico. E nós temos um médico dos médicos, amém? E esse médico, novamente, olha, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu levantar minha túnica. Talvez Jesus teve que levantar a túnica. Deixa eu mostrar meu pé aqui. Olha, minhas mãos. 41. Meu Deus do céu, 41, se desse para pular, né, gente? E, por não acreditarem eles ainda. Meus amados, é possível isso? É. Olha para você, olha para mim. É possível. Ainda não cremos em situações. Ainda tem momentos que não cremos. Ainda tem momentos que murmuramos. Ainda tem momentos que achamos que Deus não está conosco. É possível? Sim, é possível ainda. Mas sobre tudo isso, ainda está a insistência de Deus comigo, contigo, cada um de nós. Por mais que sejamos dessa forma duvidosos, Deus continua o mesmo, Jesus continua o mesmo conosco, amém? Não desistiu. 40, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse. Queridos, eu quero até uma explicação sobre esse versículo, que me assusta quando eu leio esse versículo. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando... Eu fico pensando num estado assim, quase que catatônico. Quase num estado assim de perder o sentido. A Bíblia diz que era um estado de alegria. Eu vou ler o versículo, que parece até paradoxal, mas não é. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados. Parece que aquilo não existe. Sabe aquela admiração que você acha, cara, não é possível, é impossível. Não, isso não é para mim. É melhor continuar na minha situação de vítima. Me vitimizar, de autocomiseração, continuar na situação de coitadinho, porque isso não é para mim. A admiração, a alegria era tão grande que eles não conseguiam entender que aquilo era real. Você já entendeu, já viu pessoas que, assim, diante de ídolos, entre aspas, pessoas que se achegam a pessoas que são importantes para ela, e chega na hora e não consegue falar nada. Chega na hora, trava. Chega na hora, chora. Chega na hora, desmaia. Era assim, queridos. Essa é a leitura que eu faço. Permita que Deus faça uma outra leitura sobre o texto para você também. Mas é tanta êxtase, era um êxtase tão grande, que eles não conseguiam nem raciocinar. Quem está entendendo, diga glória a Deus, queridos. Meus amados, em nome de Jesus, que possamos entender que andar com Deus é simples e é real. Nosso Deus é real. Ele está aqui. Não é um espírito que vai aparecer, não é uma nuvem que vai aparecer, não é um vento que vai bater, não é um arrepio que você vai sentir. Deus é real. E Ele está dentro de mim, está dentro de você. É isso que o faz caminhar, é isso que o faz andar. Mas se eu for levado por admirações, alegrias, êxtases, uma hora não vão acontecer. E a situação era tão extraordinária que eles não conseguiam nem acreditar que aquilo era natural, que aquilo estava acontecendo. Não, isso é novela. Isso é feito especial. Isso é um OVNI. Isso é ET. Não, isso aí é um espírito, como eles estavam crendo realmente, que era um espírito que estava ali. Mas era Jesus, ressuscitado. Aquilo que ele pregou aconteceu. O milagre que um dia Deus prometeu para você vai acontecer. Não é história de pastor, não é história de Bíblia, não. Vai acontecer. E aí quando está algo para acontecer, não,
não é possível, não é para mim, não sou digno. É para você, amém? É para a igreja, promessa de Deus para a sua vida, do maior até o menor, do mais alto ao mais baixo, do mais abastado ao mais escasso. É promessa de Deus para as nossas vidas. Se um dia Deus falou contigo e prometeu, e Ele promete, vai acontecer. Amém, igreja? Glória a Deus. E continuando, versículo ainda 41. Finalzinho, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Olha, já mostrei a mão, já mostrei os pés, já falei que para apalpar-me, já falei para verificar, já falei que eu tenho ossos, agora eu vou comer, porque espírito não come, né? Tem alguma coisa aí para comer? Meus amados, até onde Jesus tem que ir conosco? Olha até onde, é como um pai com uma criança, literalmente, não é assim? Não é assim que você faz com o seu filho pequenino? Que você tem que ir explicar ponto a ponto, até ele entender. Tem comida aí? Queridos, é interessante porque... Vamos continuar lendo, vamos lá. Versículo 41, melhor ler do que eu falar. Jesus diz: tens aqui alguma coisa que comer? 42. Então lhes prepararam um pedaço de assado e um favo, e ele comeu na presença deles. Queridos, o que me chama a atenção nisso tudo é que em outras passagens na Bíblia, Jesus, por vezes, Jesus fala que teria, principalmente depois que ele ressuscita, ele faz da seu momento de comer para deixar bem claro que ele não era um espírito. Depois você lê tanto Lucas, tanto João, sempre no final da ressurreição, Jesus usa esse ato para deixar bem claro: olha, quem está aqui é aquele que um dia morreu por você, que tem carne, que tem osso, que come, que bebe, que andou contigo, que falou contigo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus sentou e comeu com os seus discípulos da forma mais simples que existe. Meus queridos, Jesus é simples. E Ele fala sempre conosco. Talvez você esteja aqui e pensando: Senhor, o que eu vou fazer na minha vida? Senhor, o que eu tenho, que Deus tem para a minha vida? Senhor, são tantas situações, são tantas... Senhor, será que Tu estás nisso? Será que Tu estás falando desta forma? Será que Tu tens movido algo na minha vida? E Jesus tem se apresentado. Jesus, se você olhar para a sua vida, se você fizer um retrospecto, um pouquinho, alguns anos anteriores, da onde Deus tirou, como Deus o levantou, como Deus tem tratado você. Mas nós somos muito imediatistas, nós somos apenas pontuais, nós só olhamos o hoje e nos esquecemos o que Deus já fez. Aí você começa a ver, apalpar-me, você começa a ver, verificar-me, você começa a enxergar realmente os ossos, você começa a entender realmente a carne, começa a entender o comer, ou seja, como Deus fez em nossas vidas, como Deus se apresentou, porque a nossa incredulidade cada vez tenta crescer mais. E Jesus sempre falando conosco, sempre insistindo com cada um de nós, não será diferente em nossas vidas. Amém, meus amados? Glória a Deus. Dê um pulo agora na sua Bíblia. Dê um pulo na sua Bíblia, lá em Atos. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Nós sabemos que Jesus passa 40 dias e 40 noites falando com o corpo ressurreto, falando com os seus discípulos ainda. Amém? Atos capítulo 1, quem achou, diga glória a Deus. Atos capítulo 1, versículo número 4. Jesus gostava de comer, né, gente? Por isso que crente gosta de comer também. Olha o que diz o versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de... Guarda isso, queridos. Por mais que Jesus já houvesse falado a eles, por mais que Jesus já houvesse exortado, mais uma vez ele determina: não se ausentem de... Queridos, deviam faltar aqui dias para Jesus ser elevado aos céus, no Monte das Oliveiras. E as suas últimas palavras falam: não se ausentem de Jerusalém. Não fuja do problema. Não fuja disso que você está vivendo. Continuando. Que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem
a promessa do... Queridos, eu quero crer que nesses 40 dias os discípulos já estão crédulos agora, né? Já criam que Cristo estava com ele. 40 dias, certamente entenderam que Jesus estava ali. Não precisava mais falar que eu tenho osso, que tenho carne, verificai-me, apalpai-me. Não precisava falar mais nada disso. Os discípulos já criam que Jesus estava ali. Ou seja, já passaram uma etapa, assim como nós temos que passar a nossa. E logo em seguida, olha, permanecei em Jerusalém, não se ausentem de Jerusalém. E continua dizendo, mas que esperassem a promessa do... Queridos, há uma promessa para as nossas vidas, amém? Quem tem promessa, diga glória a Deus. Temos promessas em nome de Jesus, e elas vão se cumprir. Mas tem que esperar onde? Jerusalém. Em outras palavras, no perrengue, na luta, na dificuldade. É ali que Deus vai falar, amém? Glória a Deus. Esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses. Queridos, havia uma promessa, e você sabe que promessa é essa? A promessa é aquela que acontece em Atos, capítulo número 2. A promessa é o batismo com o Espírito Santo. É uma promessa que esse poder desceria sobre os seus. Isso vai acontecer, isso já aconteceu sobre alguns, acontecerá sobre nós, mas é muito mais do que o batismo com o Espírito Santo, meus amados. O poder que Deus derrama sobre o seu povo vai além de tudo isso. O que me chama a atenção, eu quero destacar, diante de tantas coisas que eu poderia destacar nesse texto, mas eu quero destacar o que vai completar o texto de abertura desta pregação. Dê um pulinho para o versículo 14. Perdão, 13, perdão, 12. Oh, glória. Eu não preparei mensagem, queridos, estou pregando agora. Olha aqui de versículo 12, diz assim, então voltaram para Jerusalém. Cristo já havia ressuscitado, ok? E já havia sido assunto aos céus. Já deve estar aqui no 41º, segundo dia, ok? Então voltaram para Jerusalém os discípulos, do monte chamado Olival. Queridos, eu quero ler outro texto anterior. Vamos ler o versículo 10? A partir do versículo 10. Quem gosta de ler a Bíblia, diga glória a Deus. Amém. Estando eles com os olhos fitos no céu, porque Jesus agora está no Monte das Oliveiras, Olival ou Oliveiras, ok? Ele estava ali no Monte das Oliveiras, e Jesus começa a ser assunto aos céus. E os discípulos ficam olhando para aquilo, estagnados, assim, perplexos, porque realmente é algo... E olha aqui a Bíblia, versículo 10. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco, 2 anjos, se puseram ao lado deles. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Por quê? Pergunta retórica, né? Poxa, porque Jesus está subindo. Meu mestre está indo. E eles estavam ali presos. Eu fico imaginando, eu trago um pouquinho a memória do que estava acontecendo quando Jesus aparece aos discípulos e eles ficam surpresos e com aquela alegria e admiração não sabiam nem raciocinar o que estava acontecendo. E os discípulos agora estão olhando para Jesus subindo aos céus e eles parados, focados, e se pudesse ficar uma vida inteira ali olhando. É lindo que eles ficam olhando para o céu. É lindo. E a única coisa que caiu do céu, tem alguns que falam assim, né? Para namoro, né? Esse menino caiu do céu para mim. Essa menina caiu do céu para mim. Olha, a única coisa que caiu do céu foi Satanás. Então cuidado quando você for falar isso, ok? Lembre-se daquela novela Um Anjo Caiu do Céu? Novela não. Tem uma novela isso. E tem uma música da Ivete Sangalo, que infelizmente é uma mulher que é envolvida muito nesse mundo místico. Então, existe a música dela, assim, Um Anjo Querubim Caiu do Céu. Então, essa é louvor para Satanás puro. E quem fez essa letra conhece perfeitamente a Bíblia. Foi na Bíblia para fazer essa letra, porque é Ezequiel, é Isaías, perfeito. Ok? Então, mas aqueles discípulos estavam olhando para o céu. Olhando para o céu, cair é uma coisa, ok? Voltar é outra coisa. Jesus vai voltar do céu. Tá? O Pai não vai cair. Jesus vai voltar porque chegou a hora dele. Amém, igreja? Antes que vocês venham já refutando a minha colocação, por favor. Mas os discípulos ficavam olhando assim, perplexos com Jesus.
partindo, um milagre acontecendo. Aí os anjos aparecem e dizem, versículo 11, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Simples assim, né? Esse Jesus dentre vós, assunto aos céus, virá do modo como viste subir. Fiquem tranquilos. Eu não sei se eu ficaria tranquilo, não. Né? Porque eu quero ficar vendo esse evento aí. Eu quero... Mas é isso, meus amados. Somos muito levados para aquilo que é grande. Aí os anjos aparecem e falam, olha, a vida é aqui, meu amado. É o dia a dia. Tem que ralar. Para de olhar para o céu. Olha agora para a terra. Está vendo o teu desemprego? Está vendo a conta batendo aí na tua casa? É agora. Volta. Porque eles poderiam ficar admirados e alegres, nem estavam naquela outra época. E ficarem parados tudo e não esquecer da vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora sim, versículo 12. Então voltaram para... Graças a Deus, amém? Porque era ali que a promessa ia ser derramada. Não adianta ficar olhando para o céu, não. Tem que voltar para Jerusalém, tem que lutar as suas lutas, tem que vencer as suas batalhas, porque é ali que a promessa vai ser derramada, amém? É ali que a promessa vai ser cumprida. Não adianta ficar olhando para o céu e nem ficar alegre, admirado. Ai, Jesus, mostra o teu osso. Não. Amém? Glória a Deus. Versículo 13. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. 14, preste atenção, isso para mim é muito poder. Todos estes perseveravam unânimes com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. E aqui, meu querido, não adianta falar que é irmão no grego Adelfo e irmão de sangue é outra coisa, porque aqui separou muito bem claro os discípulos dos irmãos de Jesus. Aqui deixa claro que Maria teve filhos. Aqui acaba com toda a mariolatria. Acaba com tudo. Amém? Então, mas o que me deixa mais feliz, para mim, o maior poder é esse, queridos. O poder do capítulo 2 é maravilhoso, mas o poder de ver uma família ser restaurada. E uma família ser salva. Ali com aqueles discípulos estavam Judas, irmão de Jesus de sangue, Tiago, querido, ia ser o maior pregador, ele ia ser o dirigente da igreja de Jerusalém. Ele que deu sequência ao ministério. Não foi Pedro. Foi Tiago, irmão de Jesus de sangue. Olha o que estava sendo operado, olha o poder que estava acontecendo ali. Nem chegou em Pentecostes. A liderança, a maior liderança da igreja estava sendo levantada naquela hora. Em Jerusalém, em meio às lutas, meio um cenáculo. Escondidos, presos naquele lugar com a porta fechada, estava sendo levantada a maior liderança da igreja de Jerusalém daquele tempo. Creio eu, meu querido, na sua luta, na sua dificuldade, Deus está levantando você. Deus está te forjando. Nas lutas que nós passamos, que nossos filhos veem, por exemplo, nossos filhos estão sendo forjados a vencer as mesmas que nós temos, e um dia eles terão. Pessoas estão sendo levantadas em meio àquilo que você está passando, vendo o que você está passando, vendo a sua luta, e as pessoas são sim edificadas com a forma com a qual você lida com elas. As pessoas são abençoadas ou não, né? As pessoas ficam mais firmes com Deus ou se desviam. Quando olham para você, em meio a Jerusalém, em meio às lutas, e você desiste. Mas a Bíblia diz, meus amados, que no meio de Jerusalém, em meio a todas essas lutas, lá no cenáculo, onde as coisas estavam difíceis pra caramba, Deus levanta uma das maiores lideranças de todos os tempos da igreja cristã, chamado Tiago, irmão de sangue de Jesus. Assim será também na minha vida, na sua vida, amém? Na tua Jerusalém, nos teus dilemas, nos seus problemas, Deus está forjando você, Deus está moldando você, está te fazendo um grande homem, uma grande mulher de Deus, para abalar o inferno em nome de Jesus. Não fuja dos seus problemas, encare-os. Pare de olhar para o céu. Da mesma forma que ele foi para voltar. Chega de mimimi. Olha agora para a terra, volta para Jerusalém, vai para o cenáculo, porque eu tenho um Tiago para ser formado, eu tenho um batismo com o Espírito Santo para ser forjado, eu tenho uma igreja para andar, Jerusalém, Judéia, até os confins da terra.
Deus tem muito trabalho para fazer em nossas vidas. Amém? Vamos colocar de pé, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus tem muita coisa, muito a fazer na minha vida, na sua vida, em nossas vidas. Então esteja aberto para aquilo que Deus tem feito. Nosso homem natural fala, sai de Jerusalém. A nossa mente fala, chega, acabou, não quero mais, desisto, não vou aturar mais. Aí Jesus fala, olha, volta para Jerusalém. Quer que eu desenhe? Tenho carne, tenho sangue, tenho osso. Não deu ainda? Apalpai. Não conseguiu ainda? Verifica. Olha os meus pés agora, olha os buracos. E Jesus insistindo, não desistindo de nós, dando sinais, falando que não desiste de você. Volta para Jerusalém agora. Você entendeu? Entendi, Deus. Entendi, Jesus, que tu estás nesse negócio. Entendi que em meio a esse desemprego tu estás comigo. Entendi que em meio a esse problema no casamento o Senhor está comigo. Entendi que em meio a esse problema ministerial Deus está comigo. Entendi que no meio da minha faculdade Deus está comigo. No meio do meu trabalho Deus está comigo. Obrigado, Senhor, não precisa mais desenhar. Não entendi. Obrigado. Não vou ficar mais parado. Não vou ficar mais paralisado. Não vou ficar mais de boca aberta. E não consigo nem mais raciocinar. O culto a Deus é o culto racional. Deixa sua mente raciocinar em Deus. Amém? Quem tira a tua consciência é o diabo. O culto a Deus é um culto racional. Você raciocina, você pensa, você sabe o que está acontecendo. A Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Deus, se quiser falar comigo, queridos, se Deus fala através de mim, eu como profeta, se eu quiser, eu fecho minha boca e não falo. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Eu não sou cavalo, onde o diabo usa da forma que quiser. Deus não é assim. Deus não é assim. Amém, igreja? Nosso culto é racional. Leva a tua mente para Deus. Raciocina com Deus. Entrega o teu conhecimento para Deus. Mas Deus não faz nada usurpando o teu conhecimento. Deus não faz nada tirando o teu pensamento. Ah, não sei o que aconteceu, pastor, tem um branco. Repreende que é demônio. Ah, pastor, eu não sei, Deus me usou. Nem sei o que eu falei. Nem fala que eu não quero ouvir. É o diabo. Se você não sabe o que Deus falou contigo, não sei, eu entrei em um êxtase e aí Deus começou a falar sobre a vida da pessoa. Não fala não, para mim é diabo. Se você não sabe o que está sendo falado, porque o culto é racional. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Eu domino o que acontece aqui. Ah, eu comecei a falar em línguas porque eu não consegui segurar as línguas. Foi algo muito forte. Diabo, demônio. Foi mais forte do que eu. Diabo, demônio. Às vezes é difícil ouvir isso. Mas o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Está sujeito a mim. Nada acontece se eu não quiser. Quem tira teu domínio próprio é o diabo. Um dos gomos do fruto do Espírito é o quê? Domínio próprio. Você tem domínio próprio sobre o que está acontecendo. Se você perder o domínio, inferno, diabo, demônio. Amém, igreja? Glória a Deus. Deus te deu autoridade. Deus te deu poder. Deus já abre a tua boca para você falar do que Deus tem falado, sim. Feche seus olhos, vamos louvar. Em meias lutas que Deus vai usá-lo. Em meias dificuldades Deus vai abrir a tua boca. E você não vai ser levado por nenhum bando de doutrina, não. Em meios problemas Deus está contigo, querido. Amém? Em meias lutas Deus está contigo. Aleluia. Glória a Deus.
trabalho. É por meio dele, para ele, tudo é dele. Quando nós estaremos louvando aqui, eu quero ousar a chamá-lo aqui. Meu amado irmão, sai do seu lugar, vem aqui, eu quero orar pela sua vida. Quando estivermos louvando aqui, sai do seu lugar. Se você está em meio a Jerusalém, se você pensou em desistir, saiba que em Jerusalém Deus derrama poder. Saiba que em Jerusalém Deus opera um milagre. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero chamar a diaconisa Ana, quero chamar a diaconisa Michele, pastor Valdo. A gente vai estar orando por todos aqui. Vamos estar intercedendo pela vida de cada um aqui. Quero chamar o diácono Paulo também, a diaconisa Ana Paula. Nós vamos estar orando por todos. Eu tenho certeza que Deus tem algo a mais a fazer nesta noite, amém? Eu sei que Deus o trouxe aqui de uma forma muito especial. Eu sei que Deus o trouxe aqui porque tem algo a falar. E hoje é uma noite especial. Feche seus olhos. Aleluia. Fechados ainda. Deus amado, obrigado pela tua palavra, que é boa, que é perfeita, que liberta, que salva, que cura. Deus bom, Deus fiel, Deus que quebra jugo, Deus que faz milagres, Deus que insiste conosco, Deus que desenha para entendermos, Deus que nos chama a palpá-lo, Deus que nos chama a verificar as escrituras, Deus que se demonstra para nós dia após dia. Deus que nos leva, meu Pai, no mais segredo. Deus que fala no maior profundo dos nossos corações. Deus, obrigado. Deus, sobre cada oração feita aqui neste lugar, sobre cada vida, nós profetizamos, meu Pai. Confirma, ratifica a tua palavra no mundo espiritual, meu Pai. E abençoa teus filhos, tuas filhas. Abençoa o teu povo nesta noite. Toda a igreja ainda de olhos fechados. Se tem alguém aqui nesta noite que ainda não tem entregue a sua vida a Jesus, e alguém que deseja entregá-la hoje, levanta a sua mão bem alta. Tem
alguém nesta noite que ainda não tem entregue sua vida a Jesus, queira entregá-la, levanta bem alto a sua mão. Amém. Deus amado, nós o louvamos, meu Pai. Obrigado por aquilo que tu falaste em nosso meio. Deus, continua a abençoar o teu povo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê nisso? Dê uma linda salva de palmas a Cristo Jesus. Amém? Pode tomar o vosso assento. Quero chamar o pastor Walter, que estará ministrando esse momento de dízimos e de ofertas. Que Deus abençoe a sua vida.